Fator XY. Guerra, religião e luta pela sobrevivência são fios da mesma meada que deram feitio à história. Sustentando essa rica tapeçaria, há uma força poderosa e mal interpretada que levou a grandes batalhas e paixões ardentes. Sexo. If you want to know what sex is all about in current affairs, look at history, and you'll find the roots of anything happening today in the past. Os primeiros relatos escritos de sexo não apareceram em banheiros da Idade da Pedra, mas em tabletes de argila da antiga civilização da Mesopotâmia, que floresceu há 3.200 anos antes de Cristo. Localizada em uma região do Oriente Próximo, conhecida como Crescente Fértil, a Mesopotâmia era uma terra de contrastes, de barbárie, sabedoria e exotismo. Talvez nunca descobramos a data exata na pré-história em que a Guerra dos Sexos começou. Mas uma coisa é certa, a vida, o amor e o sexo mesopotâmicos não foram criados da mesma forma. It is clear that there was a patriarchal class society, a system in which women were subservient to men. There was no expectation that the husband would be completely faithful to his wife. That is, men had access, for instance, to household slaves for sexual purposes, and they could frequent prostitutes without any opprobrium being attached to that. Sexo marital para os mesopotâmicos não era uma questão moral, era apenas um arranjo comercial unilateral. The woman is, in a way, her body, particularly in her reproductive capacity, are the properties of her husband. So adultery would really be an offense against her husband in that she is depriving her husband of his exclusive sexual access to her. And her lover's crime is, in effect, one of theft. One interesting text from around 1600 BC says that a man caught his wife in bed with another man and tied them to the bed and had the bed carried before the judges. And the woman had some kind of stake put through her nose, you know. I mean, today women do that voluntarily, but in those days it was considered a kind of humiliating form of mutilation. Nem todo sexo fora do casamento era proibido. Na verdade, o rei tinha uma cláusula de performance em seu contrato. We think that between 2100 and about 1600 BC, that it was the duty of the king on a regular basis, perhaps annually, to have sexual intercourse with a priestess or some other woman who represented the goddess Ishtar, or as she was known to the Sumerians, Inanna. And this was done partially to ensure a good and successful year and reign for the king, not only in terms of fertility, but in terms of success in battle and success in other areas. Sacerdotisas ou prostitutas simbolizavam a crença de mesopotâmicos na poderosa natureza curativa do sexo. Esta medicina alternativa foi usada com grande efeito no épico do mito sumeriano Gilgamesh. Neste conto, o herói Gilgamesh deve dominar Enkidu, uma criatura bestial. Em vez de combatê-lo em um corpo a corpo, Gilgamesh descobre que a carne é mais poderosa do que a espada. Gilgamesh decides that the way to capture this wild man is to send out a prostitute from Uruk who will seduce him. And in fact, this is what she does in a very kind of sexy episode. And they have intercourse for, I think it's 6 days and 7 nights. Como resultado desta longa semana com uma dama da noite da Idade do Bronze, Enkidu torna-se civilizado. O sexo havia domado a besta selvagem. Sexo não era domínio exclusivo de reis, prostitutas e deuses míticos.
Todos os mesopotâmicos ansiavam por paixão, prazer e romance. Women wanted to make men fall in love with them. Men wanted women to fall in love with them. They composed songs to seduce one another. In these songs, there is what I think is the earliest description of a female orgasm. Inanna is talking about her lover, Dumuzi, and calling him brother, but brother not in the sense of a real family member. O irmão levou-me para sua casa. Ele me deitou sobre a cama perfumada de mel. E quando o meu querido deitou-se bem próximo de mim, uma vez por vez usou sua língua. Uma vez por vez, meu belo irmão o fez 50 vezes. Como que atordoada, eu me aproximei dele, trêmula abaixo, colei-me a ele. Meu irmão com sua mão sobre a coxa, meu querido, e assim passei o tempo com ele lá. Apesar de tal ternura erótica não ser de abalar o mundo, ela revelou um outro aspecto da sexualidade mesopotâmica. O sexo certamente tinha o significado de fertilidade e procriação, mas mais importante era uma poderosa força de dar prazer, uma força capaz de ajudar homens e mulheres transcenderem seus instintos básicos e alcançarem a cura espiritual. Os mesopotâmicos poderiam não ter sido os últimos a combinar os poderes do espírito e da carne. Relações sexuais, incesto e romance no Nilo. Entre areias moventes e um sol de deserto inclemente, os antigos egípcios floresceram quase 5.000 anos atrás. Como os mesopotâmicos, antes deles, os egípcios acreditavam que sexualidade e espiritualidade andavam de mãos juntas. O caminho para a vida eterna poderia ser facilmente encontrado tanto no quarto quanto no templo. Sexualidade e sensualidade permeavam quase todos os aspectos das crenças dos antigos egípcios, começando com a origem de seu universo, um verdadeiro trabalho manual. Mankind was created through the god Atum stimulating himself through masturbation, and through that act arose all of mankind. Nem a morte impedia a celebração dos sexos dos egípcios. Para eles, a relação sexual com a morte, simbolicamente, era uma parte crítica do ciclo da vida, fertilidade e renascimento. Estas crenças foram primeiramente exemplificadas no mito da deusa Ísis e seu marido, o deus Osíris. Segundo a lenda, Osíris foi desmembrado pelo seu perverso irmão Sete, que espalhou as partes do corpo por todo o Egito. Para humilhar mais ainda, Sete joga o pênis de Osíris no Nilo, onde este é engolido por um peixe. Isis manages to recover all of the pieces of her beloved husband and wrap them up again, which is one of the symbols of mummification. And in these scenes, we see the mummified Osiris with an erect phallus lying on a bed, and his wife Isis in the form of a kite, of a bird, descending over him at the moment of impregnation. And so we have this idea of actually sensuality and rebirth. Even from death, you can have sensuality. Estes contatos divinos não eram reservados apenas para o morto. A maioria dos egípcios desfrutava do sexo por prazer, bem como pela procriação. There was sort of a wonderful sense of adolescence and freedom with sexuality and sensuality, sort of like being an ill-minded teenager in today's culture. We do know that there was a lot of romance involved in ancient Egypt. We have poetry which refers to the sensuality of a woman's thigh and neck and breast, and a woman being compared to a little gosling or a little kitten. Um desses poemas foi escrito por Sobnak, da Cidade dos Mortos, que combinou imagens curiosas de sedução e de animais domésticos para criar sua própria visão de amor romântico. Quão esperta é a irmã em armar o seu laço.
Ela não é filha de um criador de gado, mas me laça com seus cachos de cabelo. Capturando-me com seus olhos e prendendo-me com suas ancas, ela me marca com seu ferro em brasa. Tal erotismo pode ter sido normal para o egípcio médio, mas chocou ao pudico historiador grego Heródoto quando este visitou o Egito no século V a.C. He was shocked at the Egyptian sensuality and the way that sex and sensuality was really throughout all of the culture. He said that a man who was losing his eyesight needed the urine of a virgin to cure his blindness. And it was impossible in Egypt. He could not find a virgin in the entire country. Heródoto provavelmente utilizou mais que uma licença dramática, mas havia um elemento de verdade em sua narrativa. There were very few prohibitions about having sexual relations. In fact, we have no words that we can identify from ancient Egyptian as the word virgin. Apesar da liberalidade sexual dos egípcios, eles desaprovavam o adultério, ou como diziam, ir a outra casa. Marriage was very important to the Egyptians. And adultery attacks this fundamental basis of Egyptian society. In literary texts, the adulterous wife is thrown to the dogs, or she's burned. The man might be also executed, or he may well also just be mutilated. Se o casal tivesse a sorte de não cair nas ciladas do adultério, de ser queimado vivo ou ser mutilado, ambos voltavam sua atenção ao mais importante aspecto da cultura egípcia: gerar filhos. One of the hallmarks of Egyptian civilization is the notion of breeding heirs. An individual is not successful unless he engenders heirs who will maintain his name in the afterlife and who will maintain his cult after death. That person carries your memory. E como uma mulher egípcia saberia que carregava um herdeiro de importância? Através de uma variedade de testes de gravidez antes de Cristo. We do have a number of very interesting recipes for telling if a woman was pregnant. Most of these involve her urinating on different types of material, and if the emmer sprouts versus another type of grain, then she's pregnant. Or inserting a onion into her vagina, and if the onion can be smelled on her breath, it means she's pregnant or not. Os egípcios eram igualmente engenhosos com relação à contracepção. Além das esponjas feitas de papiro, utilizavam uma variedade de ingredientes como mel, duchas de leite azedado, flores de acácia e até mesmo esterco de crocodilo. Some of the things they used, I think, would have been effective birth preventatives simply by their smell. Muito do que sabemos sobre a contracepção e o dia a dia dos egípcios foi preservado em papiro. Muitos estudiosos acreditam que esses registros escritos da vida dos antigos egípcios representavam 1 a 5% da população, a elite alfabetizada. É desta camada superior da sociedade egípcia, que inclui reis, rainhas e outros nobres, que recebemos algumas das mais pitorescas narrativas do Egito. O rei Akhenaton, enigmático governante da dinastia Amarna e genro do rei Tutankhamon, era suspeito de ser hermafrodita por ser representado com 2 sexos na arte egípcia. Casamentos entre irmãos e pais com filhas na família de Akhenaton levaram a rumores de que ele seria a inspiração original para o Édipo de Sófocles. Heródoto, historiador e colunista de mexericos do mundo antigo, narrou a história de outro rei egípcio, o tirânico Khufu, que arrecadou dinheiro para construir a pirâmide de Gizé, prostituindo a própria filha. She decided that she was going to build a pyramid for herself. And Herodotus says that every time she took a client, she made him bring 1 stone. And from that, she built her own pyramid, which Herodotus says is the second pyramid of Giza, which we now know as the pyramid of Khafre or Khephren.
O último bloco de pedra da pirâmide Khafre foi assentado em 2800 a.C. Foi das câmaras internas deste gigantesco monumento que descobrimos muito da sexualidade e espiritualidade dos egípcios. Uma arte detalhada e complexa adorna quase toda a superfície desses templos para o após-vida. Mas estas representações do dia a dia não têm valor como tal. One of the most common scenes that does imply some kind of sexual activity or evokes the notion of rebirth in the afterlife are these scenes that are found on the walls that show the deceased in his papyrus skiff, and he may have a giant harpoon in one hand and he's spearing fish. This activity is actually a sexual metaphor. The word for spearing in ancient Egyptian is chai. The word also is related to the root for impregnating or penetration. It can mean to inseminate. Os egípcios tinham também outros símbolos sexuais: perucas, patos, gansos e até macacos. Nem toda a arte erótica era preocupada com noções tão elevadas como morte e renascimento. Nem mesmo os antigos escapavam de uma piada suja. One of the more controversial sexual scenes we have from ancient Egypt is at a site called the Nati Grotto, which is at Deir el-Bahri. It shows two figures, one standing behind the other, the figure in front being bent over, obviously in the course of having sexual intercourse. It has been interpreted in many different ways. The Egyptians used the sexual graffiti, by the way, for satire. Outside of a construction site, maybe some of the workers were disgruntled at the foreman, they might depict, say, an overseer of works with a large, prodigious phallus. So it does have a humorous aspect to it. Humor junto com fertilidade, erotismo e sexo no pós-vida eram todos elementos importantes da sexualidade dos antigos egípcios. Apesar de suas crenças e práticas terem surgido há 5.000 anos, a abordagem sexual e espiritual dos egípcios ganharia um equilíbrio harmonioso entre os prazeres da carne e o desejo da alma. As grandes civilizações que se seguiram a eles levariam tal equilíbrio a extremos. A Grécia clássica era uma sociedade de individualistas, na qual o livre pensar era ardentemente encorajado, seja na filosofia, religião ou sexo. We tend to think of the Greeks as somehow a sexually liberated people. They were not hung up about the same kinds of things that we're hung up about. Their acceptance of sex is a natural part of life. It's something that makes them, at the same time, a very attractive culture, and at the same time, a very foreign culture. O comportamento lascivo da elite masculina grega era espelhado em seus deuses. O onipotente Zeus era um marido namorador, cujo apetite sexual variava de uma gama de deusas a mulheres mortais a jovens garotos. Outras criaturas da mitologia grega eram mais caricaturescas em seus desejos carnais. Pan and the satyrs represented the animal aspect of sexual desire. They are usually represented as not only insatiable, but always in pursuit. It's a little bit like the Roadrunner cartoons, where Wile E. Coyote never actually attains his goal, but he's defined by his pursuit of it. O romance amoroso entre homens e mulheres não era norma na Grécia clássica. Os casamentos eram, em sua maioria, arranjos econômicos para garantir a linhagem e herdeiros. As esposas gregas, geralmente 10 a 20 anos mais jovens que seus maridos, só atendiam aos afazeres domésticos e da família e mais nada. Mas, para os seus maridos, a Grécia clássica era verdadeiramente um mundo de homens. The Greek household was itself divided into two portions. The symposium room or the party hall was called the andron, the men's quarters. And that's where they had their entertainments, their conversations, their parties.
their orgies. There were women who came in either as musicians or as dancers or as sexual companions or as some mixture of all of these. Nesta mistura de convivas estavam as garotas de programa da época, conhecidas como servas de Afrodite ou Hetera. Estranhamente, essas profissionais mundanas eram as mulheres mais liberadas da sociedade grega. Hetaira means a companion, and as the term implies, these were women who would publicly socialize with their male lovers and attend banquets and other events with them, often very educated, often very cultivated. Mesmo entregando-se aos prazeres de heteras, o homem grego referia-se à insaciabilidade sexual de sua submissa esposa. The Greeks believe that women are more sexually driven than men are. And at the same time, they demanded a great deal of sexual probity from adult married women. That mismatch of conventions generates an interest in, well, if women are not allowed to go out and get sex the way men are allowed to go out and get sex, then how do they get it? And, well, they get it through dildos, which is probably true. There's a wonderful, rather cruel comic poem. It's called a mime. It was probably performed like a Saturday Night Live skit by a Hellenistic writer named Herodotus. And it centers on these wealthy women who go to a shoemaker who makes them dildos. And these dildos are referred to as pacifiers. That's the big joke. This, I think, is largely a male fantasy, and if we were to ask a Greek or Roman woman, say, well, how much time and money do you spend dildo shopping? It may not have been very important to them, if at all. Se a mulher buscasse um mercado de ajuda matrimonial, ela recorreria à cidade de Bilitine, na ilha de Lesbos. Deixando de lado as conotações dos tempos modernos, a mulher homossexual tinha grande afinidade com o sexo oposto. Era uma inclinação que expressava com muito deleite. In ancient Athens, women from this island were associated with extreme talent in performing sexually gratifying acts on men. Specifically, if a Greek woman acted like a lesbian, she would perform oral sex. She would fellate all the men at a banquet. A mais famosa residente em Lesbos foi a poetisa Safo. Durante séculos, sua sexualidade e obras foram fontes de acaloradas discussões acadêmicas. Sappho of Lesbos was born perhaps 100 years after Homer. She was not necessarily a homosexual, although she writes erotic poetry about longing for beautiful young girls. Volte, eu imploro, envolta em sua túnica alva como leite. Ah, que intenso desejo acende por suas formosas formas. Mulher alguma deixaria de tremer frente à sua sedução. She wrote that because it was traditional in that genre and that style of poetry, poetry sung by young girls, for young girls, usually in public religious ceremonies. They spoke of each other in sexual terms because certainly the language of sexual love and the language of admiration and praise are very closely blended in Greek poetry. Na Grécia clássica não existia nenhum estigma atribuído à homossexualidade masculina ou feminina. O próprio Platão cantava louvores ao amor entre homens nos simpósios. The Greeks didn't castigate sexual preference, just as we don't castigate people who prefer soccer to football or basketball to hockey or something like that. No, it wasn't a ground of moral judgment. It just wasn't a category.
Relações homossexuais masculinas quase sempre envolviam um homem mais velho e um rapaz mais jovem, uma prática conhecida como pederastia. Certain subcultures in Greece, particularly the elite subcultures, romanticized the relation between an adult male and a pubescent boy. It was a rite of passage in a sense. There were certain rules of self-restraint which were imposed upon the older male partner in cases like this, and it became a kind of romanticized relationship, a kind of a courtship that never involved penetration of the younger boy. Um dos mais famosos contos de amor homossexual masculino na Grécia é a antiga lenda do bando sagrado de Tebas. Este corajoso exército de 300 amantes supostamente lutou contra Alexandre o Grande e seu pai na Batalha de Quironeia em 338 a.C. The young Alexander the Great saw a heap of bodies, beautiful bodies, all piled on top of each other, all dead of honorable wounds. And he asked his subaltern, "Who are these brave men?" And he was told, "This, sir, is the sacred band of Thebes." And they all died, avoiding disgrace in the eyes of their lovers. A derrota do bando sagrado de Tebas marcou o fim do período clássico na Grécia Antiga e o início do helenístico. Esta era dinâmica introduziu várias mudanças na cultura grega, especialmente no campo da sexualidade. O nu feminino gradualmente substituiu o nu masculino como forma ideal de beleza para os gregos. Os laços eróticos entre homens e mulheres se estreitaram, tomando o lugar da relação homem com homem. Parecia que os sábios e cultos gregos finalmente descobriram a humanidade na mulher. Estamos a 2.400 anos da época dos gregos clássicos. Juntamente com sua arte, literatura e filosofia, eles nos passaram uma perspectiva única e intrigante da sexualidade humana. Uma perspectiva que não é tão antiquada como podemos pensar. They certainly had in their social and their moral standards an acceptance of sex as being a healthy and vital part of their life. I believe in my intellectual generation, we found a role model in the Greeks and Romans for talking about sex openly. Didn't have to be in four-letter words, it could be euphemistically, but the wonderful thing about our Greek and Roman texts and art is that sexuality is in the middle of it all. Com o início das Guerras Púnicas em 264 a.C., o Império Romano prosseguiu uma expansão que culminaria na dominação de todo o continente europeu. Durante este período, a cidade-estado de Roma tornou-se um eixo cosmopolita, com uma população de 750 mil habitantes. Em meio à riqueza e excessos dessa turbulenta cidade, uma rica, diferente e por vezes cruel cultura sexual emergiu. The Romans like to pretend that they learned a lot of what they knew about widely ranging sexual, particularly homosexual behavior from the Greeks. But I suspect that the Romans just used Greek lore and adopted Greek gods connected with sexuality to legitimate and provide a Greek pedigree for what they were doing already. Entre os deuses adotados pelos romanos estava Priapos, um sujeito com uma característica proeminente. Para os romanos, o membro masculino dava mais sorte que a proverbial pata de coelho. Male genitals were considered lucky in Roman culture. When a Roman general triumphed, there was a phallus hanging from his chariot, supposedly to keep away the evil eye. O dogma básico da sexualidade romana é que um indivíduo deve dominar enquanto o outro se submete. No topo desta hierarquia carnal estava a elite masculina romana. Everything seems to have been geared towards their benefit.
An adult citizen male was the ideal sort of hard-bodied person with no holes, you know. He was a penetrator. He was the one who got to stick it in other people. Roman men sought and bought all kinds of sexual companionship. The only way a Roman man in particular could get into trouble for extramarital sex was if it involved the wife or the respectable son or daughter of another Roman citizen. O objeto de desejo mais comum da elite masculina eram os escravos que trabalhavam nos lares abastados. Tais homens e mulheres poderiam ganhar sua liberdade, mas tinham pouca ou nenhuma posição social. The difference between a slave body and a citizen body was that slave bodies were property, and they were especially sexual property, open to penetration. And this was true for men as well as for women. Enquanto os homens buscavam seus interesses libidinosos em casas de banho, bordéis e na praça central, o que faziam as mulheres romanas da classe alta em seu tempo livre? Roman women were, on the one hand, yes, second-class citizens. They weren't full citizens, they didn't vote. And yet at the same time, they owned property. They could move around in public very freely. They were very opinionated. They would expect to have children. But they weren't really expected to stay home and keep their mouths shut. Fidelidade conjugal era esperada de uma boa esposa romana. Mas em alguns casos, as mulheres da elite ou matronas eram tão libidinosas quanto a sua contrapartida masculina. But we do have this one female poet, Sulpicia, and she celebrates this torrid affair that she's having with a male of her own social class. And she writes in her poetry that it would be more shameful for her to keep her affair with him secret than to expose it. And she says to her readers, if you're not lucky enough to have a gratifying sexual affair of your own, read my poetry and experience this all through me vicariously. Um encontro romano em particular poderia ter causado mais convulsão política que qualquer diversão na Casa Branca. We know of a great number of illustrious Roman matrons who got away with having extramarital lovers. Probably the best known is Servilia. She's the mother of Brutus, who assassinated Julius Caesar. It was no secret that she and Julius Caesar had been lovers for years. According to Suetonius, a Roman source, what Julius Caesar said when he saw Brutus with the dagger in his hand was, in Greek, "And you, my child." O mundo pode nunca saber se César era realmente o pai de Brutus, mas é sabido que as mulheres da elite romana da classe social de Servília poderiam facilmente obter o divórcio e quase sempre obtinham. O satírico do século II, Juvenal, escreveu sobre uma matrona sempre casada. Sua marca só está crescendo. Ela teve 8 maridos em 5 invernos. Escreva isso em sua lápide. Apesar de Juvenal ser dado a voos de fantasia retórica, era bem possível que as transgressões dessa mulher, sejam reais ou imaginárias, a seguiriam até o túmulo. Os romanos, às vezes, entalhavam maldições ou orações de amor e as enterravam com o morto. The idea was that the dead person was going to bring this curse or whatever it was down to the gods of the dead. These things are a riot to read. And it's saying things like, I want you to curse so-and-so who scorned my love. And they go from head to toe saying, you know, blast their head, blast their eyes, blast their nose, blast their mouth. They work all the way down the body. And when they get to the genitals, you know, they usually have a few cutting remarks. Os cemitérios romanos também eram locais de encontros de prostitutas e seus clientes. Desgostoso com a disseminada devassidão, o filósofo Sêneca escreveu mais tarde:
O prazer será sempre encontrado pelos banhos e saunas e lugares onde se teme a polícia. Em busca das sombras, suave, exausto, cheirando a vinho e perfume, pálido ou então pintado e coberto de cosméticos como um cadáver. O imperador Augusto explorou as loucuras sexuais de seus compatriotas para obter vantagem política. Após uma guerra civil de 40 anos, ele decidiu que já era hora de uma limpeza moral na casa. As soon as he became emperor, he becomes this lofty figure of moral rectitude, and he blames the political upheavals of the previous 50 years on the moral shortcomings of Rome. His own power hunger has nothing to do with it. No, it's that women are running around, you know, and we've all got to pull our socks up. So he makes adultery into a crime. As leis morais de Augusto restringiriam a libido dos romanos e garantiriam a segurança futura do império? Ou os cidadãos de Roma seriam presas de seus excessos lascivos? Depois de ser coroado o primeiro imperador de Roma em 27 a.C., Augusto se alarmou ao descobrir que entre a elite romana a taxa de divórcio subia constantemente enquanto a de natalidade caía. Convencido de que essas tendências poderiam levar à queda do império, Augusto introduziu sua própria marca de valores de família. The supposed moral collapse that these laws are addressing is that women are too promiscuous, and so are men, and people are not getting married like they should, and they're not having children. His moral legislation was double-barreled. Half of it was aimed at making adultery a crime, and the other half of it was the incentive for people to get married. As reformas morais de Augusto ofereciam deduções de impostos a pares que permanecessem casados e tivessem filhos, mas muitos romanos continuaram seus costumes depravados e desenfreados. E neste grupo indecente estava a própria filha de Augusto, Júlia. Julia and her husband Agrippa had many children together, but it was well known that he was not the only man in her bed, and indeed people expressed shock that all their children looked like him. And they said, "What's the story, Julia?" And she's reported to have said, "Aha, I never take on a passenger unless I already have a full cargo," using a nautical metaphor to indicate that she waited till she was already pregnant to have all these lovers. Nem todas as mulheres romanas optaram por navegar nas águas do amor com carga completa. Em vez disso, elas utilizavam curiosos métodos de controle natalino. 25% of the things they knew to do for contraception were really, really good. They had a whole range of very effective herbal contraceptives, including a plant called silphium, which was so successful it became extinct. They also had gums that they would smear on the inside of the woman to plug up the cervix, or things that were like spermicides. Those worked pretty well. But then the 75% were wacko, like after sex, the woman should get out of bed, squat down, and sneeze. And this is supposedly going to drive out the seed. Durante os séculos I e II, o sexo continuou a ser popular e a economia romana nunca esteve tão melhor. Mas no século III, o império e seu exército estavam à beira do colapso como resultado das invasões dos bárbaros. Em um ato de desespero, o imperador romano Constantino se aliou à igreja cristã. The Romans were well aware of the fact that their empire was slipping away. The early Christians and others in the empire stopped looking so much at their prospects in this world and started thinking more about their prospects in the next world. And you think of this in terms of the new emphasis on virginity, which is becoming more and more pronounced. The more you give up, the closer you get to God.
A queda oficial do Império Romano se deu em 410, quando os godos saquearam Roma. Durante esta mesma era, dois homens, Jerônimo e Agostinho, formularam alguns dos princípios que até hoje definem a forma como a Igreja cristã encara o sexo e sexualidade. São visões completamente diferentes de civilizações mais sexualmente liberadas que vieram antes deles. Santo Agostinho foi um estudo de contrastes. Quando jovem, ele viveu como um romano secular, compartilhando de todos os prazeres eróticos que Roma tinha a oferecer. Só mais tarde, ele se converteu ao cristianismo e aceitou levar uma vida monástica de celibato. Mas não antes de orar a Deus, dê-me castidade, mas não ainda. Saint Augustine tried to be celibate, but he was a horny young man and had great difficulty. We know all about him because he wrote about it in his Confessions. He became converted to Christianity, and all of his sexual drives disappeared. Um dos maiores legados de Santo Agostinho pode ser encontrado em seus escritos sobre sexo conjugal. He said the only permissible sex is what's the male superior position with the woman on her back and the man on top, and only for the purpose of procreation. This is where we got the idea which comes to be called the missionary position. Este e outros ensinamentos de Santo Agostinho e seus contemporâneos gradualmente encontraram seu caminho no pensamento ocidental corrente, mesmo que a tolerância sexual e o pragmatismo das grandes civilizações antigas tenham desaparecido no passado. Enquanto isso, a milhares de quilômetros para o leste, a China, Japão e Índia já tinham encontrado um equilíbrio harmonioso entre espiritualidade e sexualidade. De procriação, mas mais importante era uma poderosa força de dar prazer, uma força capaz de ajudar homens e mulheres a transcenderem seus instintos básicos e alcançarem a cura espiritual. Os mesopotâmicos poderiam não ter sido os últimos a combinar os poderes do espírito e da carne. Relações sexuais, incesto e romance no Nilo. Entre areias moventes e um sol de deserto inclemente, os antigos egípcios floresceram quase 5.000 anos atrás. Como os mesopotâmicos, antes deles, os egípcios acreditavam que sexualidade e espiritualidade andavam de mãos juntas. O caminho para a vida eterna poderia ser facilmente encontrado tanto no quarto quanto no templo. Sexualidade e sensualidade permeavam quase todos os aspectos das crenças dos antigos egípcios, começando com a origem de seu universo, um verdadeiro trabalho manual. Mankind was created through the god Atum stimulating himself through masturbation, and through that act arose all of mankind. Fator XY. Guerra, religião e luta pela sobrevivência são fios da mesma meada que deram feitio à história. Sustentando essa rica tapeçaria, há uma força poderosa e mal interpretada que levou a grandes batalhas e paixões ardentes. Sexo.
you want to know what sex is all about in current affairs, look at history, and you'll find the roots of anything happening today in the past. Os primeiros relatos escritos de sexo não apareceram em banheiros da Idade da Pedra, mas em tabletes de argila da antiga civilização da Mesopotâmia, que floresceu há 3.200 anos antes de Cristo. Localizada em uma região do Oriente Próximo, conhecida como Crescente Fértil, a Mesopotâmia era uma terra de contrastes, de barbárie, sabedoria e exotismo. Talvez nunca descobramos a data exata na pré-história em que a Guerra dos Sexos começou. Mas uma coisa é certa, a vida, o amor e o sexo mesopotâmicos não foram criados da mesma forma. It is clear that there was a patriarchal class society. I think it's 6 days and 7 nights. Como resultado desta longa semana com uma dama da noite da Idade do Bronze, Enkidu torna-se civilizado. O sexo havia domado a besta selvagem. Sexo não era domínio exclusivo de reis, prostitutas e deuses míticos. Todos os mesopotâmicos ansiavam por paixão, prazer e romance. Women wanted to make men fall in love with them. Men wanted women to fall in love with them. They composed songs to seduce one another. In these songs, there is what I think is the earliest description of a female orgasm. Inanna is talking about her lover, Dumuzi, and calling him brother, but brother not in the sense of a real family member. O irmão levou-me para sua casa. Ele me deitou sobre a cama perfumada de mel. E quando o meu querido deitou-se bem próximo de mim, uma vez por vez usou sua língua. Uma vez por vez, meu belo irmão o fez 50 vezes. Como que atordoada, eu me aproximei dele, trêmula abaixo, colei-me a ele. Meu irmão com sua mão sobre a coxa, meu querido, e assim passei o tempo com ele lá. Apesar de tal ternura erótica não ser de abalar o mundo, ela revelou um outro aspecto da sexualidade mesopotâmica. O sexo certamente tinha o significado de fertilidade. We think that between 2100 and about 1600 BC, that it was the duty of the king on a regular basis, perhaps annually, to have sexual intercourse with a priestess or some other woman who represented the goddess Ishtar, or as she was known to the Sumerians, Inanna. And this was done partially to ensure a good and successful year and reign for the king, not only in terms of fertility, but in terms of success in battle and success in other areas. Sacerdotisas ou prostitutas simbolizavam a crença de mesopotâmicos na poderosa natureza curativa do sexo. Esta medicina alternativa foi usada com grande efeito no épico do mito sumeriano Gilgamesh. Neste conto, o herói Gilgamesh deve dominar Enkidu, uma criatura bestial. Em vez de combatê-lo em um corpo a corpo, Gilgamesh descobre que a carne é mais poderosa do que a espada. Gilgamesh decides that the way to capture this wild man is to send out a prostitute from Uruk who will seduce him. And in fact, this is what she does in a very kind of sexy episode. And they have intercourse for a system in which women were subservient to men. There was no expectation that the husband would be completely faithful to his wife. That is, men had access to household slaves for sexual purposes, and they could frequent prostitutes without any opprobrium being attached to that. Sexo marital para os mesopotâmicos não era uma questão moral, era apenas um arranjo comercial unilateral. The woman is, in a way, her body, particularly in her reproductive capacity, are the properties of her husband. So adultery would really be an offense against her husband in that she is depriving her husband of his exclusive sexual access to her.
and her lover's crime is in effect one of theft. One interesting text from around 1600 BC says that a man caught his wife in bed with another man and tied them to the bed and had the bed carried before the judges. And the woman had some kind of stake put through her nose, you know. I mean, today women do that voluntarily, but in those days it was considered a kind of humiliating form of mutilation. Nem todo sexo fora do casamento era proibido. Na verdade, o rei tinha uma cláusula de performance em seu contrato.